Boa tarde. Bem, eu sou André Boniati, como muitos sabem, sou doutor em letras e trabalho na educação pública paranaense do estado do Paraná e queria chamar a atenção aqui brevemente sobre um aspecto da educação que tem fugido ao controle, que é a inteligência artificial usada nos mecanismos de pesquisa, inclusive como o ChatGPT, como o próprio Google e a Gemini, essas inteligências artificiais que têm invadido a educação. Eu sei que são vistos com muito esses mecanismos com muitos bons olhos por muitos, porém nós temos um problema se agravando dentro da educação. E, em primeiro lugar, esse problema se estende aos nossos alunos, que estão perdendo o comportamento crítico intelectual. Ou seja, a inteligência artificial tem produzido uma preguiça de pensar muito grande e muitos alunos têm tratado essa inteligência artificial como um vício, quase como uma droga. Eu mesmo como professor em sala de aula, que muitas vezes quando vamos tirar essa inteligência artificial da mão dos alunos, eles se tornam agressivos conosco, professores, eles se tornam preguiçosos, eles fingem que estão doentes, eles querem ir embora, eles ligam para os pais. Por quê? Quando você propõe a produção de um texto, eles têm preguiça de produzir porque a inteligência artificial tem dado tudo nas mãos deles. O que ocasiona outro problema, que o seu pensamento crítico tem sido o pensamento de uma máquina, de um robô. Porque quando eu peço, por exemplo, assuntos simples como o amor na modernidade, e os alunos acabam criando na atmosfera desse ambiente virtual suas opiniões e postando e entregando esses textos para a gente como se fossem realidades pensadas por eles, isso pressupõe que eles estão aprendendo a pensar através da máquina. E o que eles vão pensar então sobre casamento, sobre homofobia, sobre esquerda e direita, tudo será manipulado. O que antes nós víamos outros mecanismos midiáticos influenciarem a mente deles, agora nós temos um mecanismo que pensa por eles, que produz textos por eles, que produz respostas por eles. Então, o que aquela máquina, aquele robô diz sem o senso crítico em cima, sim, sobre a égide de um aprendizado virtual, o que ela pensa é o que nossos alunos estão pensando, o que rememora a Matrix, o que rememora a Skyline do Exterminador do Futuro, como se fosse uma realidade em que o ser humano esteja se submetendo cada vez mais a essas tecnologias. E isso já está partindo aos professores, quando somos ensinados a usar, por exemplo, a Gemini e essas inteligências, nós estamos sendo influenciados ao quê? A gente criar a partir disso a nossa educação. E, por exemplo, se eu crio critérios para uma avaliação a partir de uma inteligência artificial, eu tenho que questionar que critérios eu tenho para a minha avaliação. Porque a educação é um espaço humano, as relações intersociais são um espaço humano. Quando a gente aprende essas relações, as nossas respostas, nossas conversas e até os critérios de uma avaliação que seria proposta numa esfera social ali separada de outras esferas, por isso cada escola tem um PPP, um planejamento diferente, para que se formule uma educação no âmbito dessa esfera social, do aprendizado e até da classe econômica e da forma como lidam essas pessoas nessa comunidade, o seu linguajar e tudo. Quando nós criamos critérios dessa avaliação ou dessa proposição educacional a partir de uma inteligência artificial, nós estamos criando, então, que critérios? Nós estamos, na verdade, sem critério algum. E aí nós estamos nos rendendo a uma máquina para a produção desse conhecimento, o acúmulo de conhecimento que antes era estudado, era proposto em livros, por quê? Nos livros também as pessoas podiam dizer idiotice, talvez pudessem, mas nos livros, ao menos, havia uma curadoria maior e também havia uma pesquisa mais profunda e um desenvolvimento de um pensamento mais próprio, mesmo que fosse um pensamento com o qual não concordássemos. Mas o acúmulo de conhecimento que vinha sendo proposto,
em obras literárias, por exemplo, em pesquisas densas, em teses de mestrado e de dissertações de mestrado e tese de doutorado, agora está sendo proposto por inteligências artificiais. Então, esse acúmulo de conhecimento se propõe a uma análise não crítica ou acrítica de uma máquina que resolve nossos problemas. Agora, pense um pouco mais. Quando você manipula critérios, então, mas a inteligência artificial criou critérios para uma avaliação, ou criou critérios, perguntas, alguma coisa para mim, para eu ir para a sala de aula, mas eu fui lá e depois revisei esses critérios e mexi neles. Mas se você está mexendo dentro de uma plataforma, você está ensinando essa inteligência artificial ainda a adquirir o conhecimento que era seu humanizado e transformá-lo também em um conhecimento extra. É assim que a máquina aprende e desenvolve o seu conhecimento, né? A sua, digamos, e quem diria também se não há gente por trás, né, que está manipulando nossa mente para que nós aprendamos apenas o óbvio, que querem que a forma como querem que nós opinemos sobre a vida está ali, exposta. Então nós estamos criando uma sociedade preguiçosa, de intelectual preguiçoso, e também uma sociedade incompetente, incapaz de produzir, de criar, que se deixa à mercê de máquinas. E eu chamo a atenção, pais, eu chamo a atenção a professores. Os professores já não têm mais muito o que fazer em sala de aula, porque você pede um texto, como eu já falei, se você deixa o aluno desenvolver por si, se você cobra dele, ele se sente ofendido e agressivo, ele se torna agressivo com a gente, porque ele quer resolver tudo a partir disso, da forma mais simples o possível. E nós estamos num sistema educacional que também nos manipula a passar os alunos, a dar nota para eles, e nem é isso importante, porque antes eu nunca me preocupei com nota, eu sempre me preocupei com aprendizado, só que esse aprendizado não está ocorrendo. Professor, mas você deve exigir na sala de aula, mas se ele não entrega, eu preciso dar a chance de ele recuperar essa nota, e ele vai fazer em casa e vai usar, ou vai se pré-moldar antes pela máquina para vir me entregar aquilo depois, para escrever aquilo depois para mim. Então, assim, é uma situação muito alarmante, que carece de muita inteligência para lidarmos com isso. Eu proponho às escolas, ao menos, que comecem a pensar sobre elencar profissionais que possam conversar com esses alunos, mostrar para eles o rombo de sua mente, o que está acontecendo com eles. Inclusive, quanto mais esses alunos estão sendo fomentados a usar essas máquinas, esses maquinismos, né, modernos, quanto mais eles estão se prejudicando para a realização de um Enem, porque eles pensam que aquela redação vai ser aquilo que eles vão reproduzir no Enem. Mas quando eles vão chegar no Enem, ou na redação do vestibular, ou de um concurso, eles não vão ter aquilo em mãos para que eles possam realizar. E aí eles vão reproduzir, então 20, 30, 100 mil alunos vão reproduzir um texto parecido, porque decoraram a partir de uma máquina. Não tem como isso acontecer. Então eu deixo esse vídeo aqui como um alerta para aqueles que conseguem ouvir um pouco mais também e pensar um pouco mais, para que nós nos alarmemos, tentemos chamar profissionais para conversar com essas pessoas e nós mesmos comecemos a repensar as nossas atitudes no âmbito do aprendizado e do ensino-aprendizagem, inclusive no âmbito do nosso próprio dia a dia em casa, com nossos familiares, com os outros, para que nós não nos tornemos máquinas, para que nós não acabemos com a humanidade e o acúmulo de conhecimento continue sendo um acúmulo de conhecimento humano para humano, para que possamos deixar história e para que não máquinas contem uma história que na verdade é artificial desde seu princípio, da inteligência artificial. Muito obrigado.